Isso aqui é a equação do segundo grau, onde o coeficiente A não pode ser zero, ou seja... Professor, por favor, você pode repetir? Claro, é simples. Aqui eu tenho uma equação... Com a plataforma Gonçalves Dias, você tem sempre um professor por perto. Aulas pelo canal do YouTube e pela TV Educação. Dicas pelo Instagram, conteúdos para downloads no site e muito mais. Plataforma Gonçalves Dias. Aprenda onde estiver. Olá pessoal, tudo bom? Professor Fábio aqui com vocês mais uma vez. Curso de Contabilidade do EJATEC, disciplina Contabilidade Bancária. Vamos falar um pouco sobre o conceito desse ramo da contabilidade, né? E de que forma ela é aplicada, quais são os produtos, né, que geram as operações contábeis dentro de um banco, quais são os produtos que um banco oferece, quais são os serviços que eles prestam, né? Tudo isso a gente precisa saber e aqui com a gente, nessa aula, vamos entender um pouco melhor como funciona. Muito bem. A contabilidade, ela é uma ciência que se encarrega de dar informação útil para a tomada de decisões econômicas. Então, através da contabilidade, você consegue entender os relatórios que as empresas apresentam e desses relatórios extrair informações que vão afetar a economia da empresa. Nesse sentido, através dessas informações, você consegue avaliar o patrimônio, se o patrimônio da empresa está subindo, se ele está diminuindo, se a empresa está tendo lucro, se está entrando mais dinheiro no banco ou se está saindo, né? E para onde esse dinheiro está saindo e o dinheiro que está entrando, da onde vem. Então é muito interessante a contabilidade, porque ela consegue analisar diversos aspectos econômicos da empresa. E nesse sentido, nós vamos entender um pouco também o que é o ramo bancário. Muito bem. O objetivo, né, desse estudo é entender o patrimônio e refletir os resultados em estados financeiros, que supõem o resumo de uma situação econômica. Então, no caso da contabilidade, ela estuda o quê? As finanças econômicas das empresas, no caso dos bancos. E se você aplica também os relatórios bancários na contabilidade da empresa, você também consegue fazer uma junção dessas duas vertentes. Bancário, por sua vez, é um adjetivo que se refere a tudo aquilo que pertence ou que se trata da banca mercantil. Então, por exemplo, o Banrisul, Banco do Brasil, Bradesco, Caixa Econômica, Itaú, Santander, Sicredi, Fininvest, Losango. Existem diversas empresas que trabalham a contabilidade bancária, corretora de valores, da Bolsa de Valores também, empresas que trabalham com blockchain, né, que são as operações financeiras em criptomoedas, todas elas praticam transações bancárias, certo? Nessas redes você consegue, por exemplo, pagar boletos, você consegue, por exemplo, pagar tributos, você consegue, por exemplo, solicitar um cartão, você consegue também solicitar um financiamento, um adiantamento de dinheiro. Então são produtos e serviços que são oferecidos. Alguns são pagos e outros não. Então a gente tem por direito, né, pela Constituição, alguns serviços bancários gratuitos, mas existe também aqueles outros que são necessários você pagar. Ou você paga juros, ou você paga alguma taxa bancária, né, alguma tarifa bancária. Então, em ambas as partes, o banco vai cobrar pela parte do serviço dele, ou pelo produto que ele está oferecendo, e do outro lado, o cliente ele tem o benefício que ele necessita, dentro daquilo que ele realmente quer, dentro da realidade dele. Então, nesse sentido, o banco é uma entidade financeira dedicada à administração de dinheiro. Então, no banco, quando você recorrer ao banco, é para resolver alguma coisa relacionada a dinheiro. Seja um crédito, seja um financiamento, seja um adiantamento de receita, seja a confecção de um boleto de cobrança, seja a antecipação de um recebimento, seja o pagamento de um tributo, seja a compensação de um cheque. Então,
Consequentemente, no banco, você vai administrar o seu dinheiro e ele, de uma forma mais macro, vai administrar para você aquilo que você possui, que está na posse dele. Que presta serviços como empréstimos, financiamentos, depósito de valores e demais produtos e serviços financeiros. Então, o banco ele atende da seguinte forma, de forma presencial, através dos caixas eletrônicos e também online, né? Então, cada vez mais, os serviços bancários eles vão se modernizando. Você consegue, por exemplo, pagar um boleto bancário sem sair de casa. Você pega o seu celular, baixa o aplicativo do banco e lá no aplicativo, a câmera do seu celular lê o código de barras do boleto. Consequentemente, aquele código ele já vai com a informação para o sistema bancário que está no aplicativo e, consequentemente, você faz abaixo do valor, né? Você efetua o pagamento e gera um comprovante de pagamento, tudo pelo seu celular. Então, a mesma coisa no caixa eletrônico. Você pode pegar o seu boleto, por exemplo, da fatura de energia, acessar lá o seu usuário do banco, acessa a sua conta e você coloca na opção pagamentos. E tem a opção com ou sem código de barra. Se tiver o código de barra, você seleciona lá, coloca o código de barra no leitor e faz automaticamente o pagamento descontado da sua conta bancária. Dessa forma, esse pagamento vai constar no seu extrato bancário, como uma saída de dinheiro para um pagamento de uma determinada conta. Continuando aqui, os serviços bancários, eles vêm se ampliando dia após dia. Cabe a cada um de nós conhecê-los melhor e, dessa forma, garantir a satisfação que buscamos. Então, muitas vezes, tem pessoas que acabam atrás de algum benefício bancário e acabam recebendo propostas que não são muito interessantes, mas ali pelo calor da conversa, por se tratar talvez de uma quantia que a pessoa esteja necessitando no momento, ela acaba assinando um contrato que pode ter um juros maior do que o que é praticado pelo mercado ou o que a lei permite, né? Ela pode acabar contratando um serviço que ela pensa que vai ser benefício para ela a curto prazo, mas talvez seja a longo prazo. Ela talvez pode estar comprando um ativo financeiro, por exemplo, um CDB, um CDC, uma linha de crédito, e achar que aquilo ali vai ter uma rentabilidade para ela no curto prazo, quando na verdade é só no longo prazo, e ela só vai poder fazer um resgate depois dela passar 5 anos pagando, por exemplo, aquele parcelamento do ativo que ela está comprando. Ela tem que investir durante 5 anos para depois poder resgatar. Então, assim, é interessante sempre que você for no banco, quando o banco lhe oferecer algum produto ou serviço, que você entenda o máximo possível o que o seu gerente está lhe oferecendo. Às vezes, por exemplo, você tem uma empresa, abre uma conta corrente, e aí o gerente, quando ele lhe concede a conta corrente, ele automaticamente lhe dá um cartão de crédito e uma máquina de cartão, para você fazer as operações de venda na maquininha de cartão. Só que essa máquina de cartão, ela é alugada. E você paga todo mês uma taxa para o banco administrar aquelas entradas e saídas de dinheiro que a máquina de cartão opera, e você ainda paga o aluguel. Quando, na verdade, você poderia única e simplesmente comprar uma maquininha pelo preço de uma parcela de aluguel. Então, é muito importante você ler o contrato que o gerente oferece de produtos e serviços financeiros, né, que o banco lhe oferece, para você acabar não entrando numa pegadinha. Ou simplesmente você achar que você está comprando uma coisa ou pagando por um serviço e, na verdade, acaba sendo outra que pode afetar diretamente o seu bolso, né, no caso, a sua conta bancária. Então, a gente sempre aconselha, né, enquanto contador, para que os nossos clientes procurem ler os contratos bancários que eles assinam, procurem ver qual a taxa que, por exemplo, o cheque especial cobra, né, daquele determinado banco, qual a taxa de juros em cima de uma quantia que está sendo financiada, ou que está sendo tirada como empréstimo, ou capital de giro, ou, por exemplo, se você for financiar um veículo, é muito bom ficar claro quais são os juros cobrados, até para depois você não acabar, no longo prazo, pagando por 2 vezes aquilo que você adquiriu. Então, esse tipo de análise é muito importante. Perfeito? Então,
Isso, consequentemente, né, quando você conhece o que você está adquirindo, você vai acabar encontrando o quê? Garantia a satisfação do que você busca. Então você vai ficar satisfeito com o produto, com o serviço que você está adquirindo. Às vezes, por exemplo, se você faz um saque num caixa eletrônico 24 horas, você paga uma taxa maior do que se porventura você fizer o mesmo saque no caixa do seu banco. Às vezes você pagar um determinado boleto em um correspondente bancário, você vai acabar pagando uma taxa financeira maior do que se você pagasse no próprio banco, ou se você pagasse no caixa eletrônico, ou se você pagasse pelo aplicativo. Então é importante saber quanto é cobrado por cada serviço, para que a gente possa cada vez mais o quê? Economizar, né? Banco vive de dinheiro dos outros. E a gente tem que fazer o máximo possível para poder administrar as nossas finanças, ou seja, para administrar o nosso dinheiro. Muito bem. Com o avanço da internet, os bancos, por meio de seus portais eletrônicos, proporcionam um verdadeiro cardápio de seus serviços. Opções de investimento, modalidade de seguros, consórcios, empréstimos, plano de previdência e outros. Então, hoje, através do banco, você pode, por exemplo, receber o seu auxílio emergencial. A tecnologia fez com que você baixasse um aplicativo no seu celular, criasse uma conta social e começasse a receber o benefício assistencial. Então, pessoas que não têm muito acesso à tecnologia, mas que sabem mexer no celular, conseguem fazer uma operação bancária. Aqui, através desse aplicativo, você consegue pagar, você consegue receber, você é descontado tarifa bancária do serviço, é cobrado, você recebe juros pelo seu dinheiro que está ali aplicado. Então, tudo isso acontece através da tecnologia e dos portais eletrônicos. Então, não só a Caixa disponibilizou aplicativos para resolver problemas bancários, mas todos os outros bancos, Inclusive, nós temos as novas instituições bancárias conhecidas como fintechs, que são aquelas empresas financeiras tecnológicas, como o Nubank, Então, assim, a gente não precisa mais ir no banco para poder ter produtos ou serviços bancários. Você pode ter um banco no seu celular. Você não precisa ir num local físico, simplesmente você baixa o aplicativo no seu celular e ali, através dos procedimentos de finanças bancárias, você consegue receber depósitos, você consegue fazer transferências bancárias, você faz um Pix, que está na moda agora o Pix, você faz o Pix, você recebe um Pix, você paga através do Pix, Então, assim, existe uma gama, como o próprio enredo diz aqui, é um cardápio de produtos e serviços que a rede bancária oferece. Nesse sentido, a inserção de tarifas bancárias acabou virando uma grande fonte de renda para os bancos. Então o banco ele vive de quê? Ele vive do dinheiro alheio, mas ele também ganha dinheiro cobrando por lhe vender produtos ou serviços. Então toda vez que você faz uma operação financeira utilizando os serviços daqueles bancos, ele vai lhe cobrar uma tarifa bancária. Então essa tarifa bancária, na sua contabilidade, você vai colocar como despesa financeira. Mas para o banco é uma receita financeira, porque é através de operações financeiras que ele está se capitalizando, ele está conseguindo tirar o seu lucro. Então, tem que ter muito cuidado, porque o banqueiro, ele sempre vai querer extrair de você um valor referente às tarifas que ele cobra dos serviços bancários, ou pela oferta de determinados produtos. Então, fique muito atento, como eu falei anteriormente, na hora de você adquirir um produto ou um serviço bancário. O Bacen, que é o Banco Central Nacional, regulamentou quais são os serviços que os bancos são obrigados a oferecerem gratuitamente e os tipos de pacotes padronizados de serviços. Então, os bancos eles têm que oferecer também alguns serviços gratuitos. Você tem direito chegar lá e solicitar esses serviços que são essenciais para que você possa fazer suas operações bancárias. Que serviços e produtos seriam esses? Então, aqui nós temos uma lista com alguns serviços gratuitos, Cartão de débito. Então você pode solicitar no banco um cartão de débito para você fazer os seus saques ou fazer os seus pagamentos no débito. O banco não pode lhe cobrar nada por isso. Você tem direito a 4 saques
em guichê de caixa, ou seja, no caixa eletrônico. Então, inclusive por meio de cheque ou em terminal de autoatendimento, né, que é aquele terminal físico lá que você faz, que geralmente fica em farmácias, conveniências, supermercados, shoppings. Você pode ir lá naquele caixa de atendimento e realizar 4 saques sem ser cobrado nada, né? É um serviço gratuito. Você tem direito também a 2 transferências de recursos entre contas na própria instituição. Então, se você vai fazer uma transferência de Banco do Brasil para Banco do Brasil, você pode fazer 2 vezes e ele não vai te cobrar nada. Em guichê de caixa, em terminal de autoatendimento ou pela internet. Então você pode utilizar os 3 recursos. Você pode ir na agência física, fica lá na fila do caixa, chega lá e faz a transferência na boca do caixa. Ou você pode ir no caixa eletrônico e lá fazer a transferência também através do caixa eletrônico. Ou você pode também usar o atendimento online, né, que é aquele aplicativozinho do banco. Então, você tem direito também a 2 extratos contendo a movimentação dos últimos 30 dias por meio do guichê de caixa ou terminal de autoatendimento. Tem direito também à realização de consultas ilimitadas mediante utilização da internet. Então, quantas vezes eu quiser consultar o saldo da minha conta, eu posso usar o aplicativo do banco lá e olhar. Quantas vezes eu quiser olhar o meu extrato lá no aplicativo eletrônico, eu posso olhar e o banco não vai poder me cobrar por isso. Fornecimento anual de extrato consolidado, então todo ano eu posso tirar o extrato do ano inteiro para ver, para me consolidar lá o que aconteceu realmente, confrontar com as outras informações. Compensação de cheques, tem direito a 10 folhas de cheque e a prestação de qualquer serviço por meios eletrônicos. Então, todos esses serviços, o banco tem que lhe oferecer gratuitamente, ou seja, ele não pode lhe cobrar por isso. Cada serviço que for cobrado, ele acaba identificando lá no seu extrato o que foi dado de saída da sua conta e, consequentemente, você vai ter que, na sua contabilidade, colocar aquilo como uma despesa financeira. Muito bem? Essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido um pouco melhor como funciona esse sistema de entradas e saídas de dinheiro das contas bancárias e a contabilidade bancária dentro da sua introdução, como ela funciona. Conseguimos entender quais são os produtos, quais são os serviços que são oferecidos, tanto pagos quanto gratuitos, para nós cidadãos. Muito obrigado e até a próxima. Olá pessoal, tudo bom com vocês? Mais uma vez aqui o professor Fábio, a nossa aula de contabilidade do EJATEC, curso de Ciências Contábeis, hoje, disciplina Contabilidade Bancária, nossa segunda aula. Vamos falar agora sobre alguns exemplos práticos, né, de como identificar a informação contábil dentro do relatório bancário. Como identificar, de que forma extrair essa informação. Como confrontar os relatórios bancários com os relatórios contábeis. Como contabilizar uma operação bancária de financiamento. Então, essa aula ela é muito importante para que você entenda como o conhecimento técnico é aplicado na contabilidade bancária. Você entender de que forma os números são trabalhados, como são feitos os lançamentos de débito, como são feitos os lançamentos de crédito, como as entradas de recurso elas são reconhecidas no relatório financeiro e no relatório contábil, como as saídas de recursos são reconhecidas no relatório financeiro e no relatório contábil. Então a gente vai estar sempre confrontando as informações das finanças e alimentando a informação contábil, consequentemente levantando todo o patrimônio. Beleza? Vamos começar aqui. Muito bem. Quando se fala de contabilidade bancária, é muito importante tanto para o banco, quanto para os seus clientes, saber interpretar, ler o extrato bancário. Porque o extrato bancário é o relatório mais utilizado para entender o que aconteceu na sua conta, ou aquilo que o banco está fazendo na sua conta, certo?
É o banco que administra a sua conta. Tudo que acontece na sua conta bancária, são eles que vão dar as informações. E essas informações servem não só para eles, mas elas servem também para você, cliente, que é investidor do banco. Se você deixa o seu dinheiro na sua conta do banco, você está investindo no banco. Ele está usando o seu dinheiro para ganhar dinheiro. Ele pega o dinheiro do cliente e empresta para outro cliente. Cobra juros em cima desse empréstimo, juros altos, e te paga um juro barato por você deixar o seu dinheiro lá na poupança. Então, a gente sempre percebe que quem tem dinheiro investido na poupança quase não rende nada, né? Mas, se você pega dinheiro emprestado do banco, você paga muito. Você paga muita despesa financeira, muito juro financeiro. Né? Então, é disso que o banco vive. E, inclusive, nós estamos vivendo uma época onde os bancos mais lucraram na história do Brasil. Onde o spread bancário, ele foi o que mais impactou na economia. Foi nesse ano, né? O que seria esse spread bancário? É a diferença do que o banco cobra por seus produtos e serviços com aquilo que ele paga por utilizar o capital de terceiros. Então, por exemplo, aquilo que eu acabei de falar. O banco, ele pega o seu dinheiro que você depositou na poupança e te paga uma taxa de juros muito pequena para o seu dinheiro estar lá na poupança. Em contrapartida, ele pega esse dinheiro, mais uma parte de outras pessoas, e concede empréstimos, financiamentos, né? Financiam veículos, financiam imóveis, financiam construções com o seu dinheiro e eles cobram juros altíssimos, né? Esses juros que eles cobram, eles acabam se remunerando, tendo lucro. E uma parte desse lucro vai para pagar os juros que você recebe, pequeno, por deixar o seu dinheiro lá na conta. Então a gente chama isso de spread bancário, né? São os ganhos bancários. E essa época agora que nós estamos vivendo é a época que eles mais lucraram, os bancos. Tanto que se a gente acompanhar a Bolsa de Valores, Banco Itaú, Banco Bradesco, Banco Santander, que são os 3 maiores bancos privados do Brasil, foram os que mais tiveram lucro das empresas que estão listadas na Bolsa de Valores. Inclusive mais do que a Vale, inclusive mais do que a Petrobras. Então, é muito bom a gente ter essa informação para poder saber para onde que está indo o dinheiro, né? Certo. Aqui nós temos o extrato bancário. Ele é um documento que serve para o cliente que possui uma conta em um determinado banco conferir suas movimentações de entradas e saídas financeiras. Então, o extrato bancário ele mostra qual foi o dinheiro que entrou na sua conta, quem pagou, quem inseriu esse dinheiro na sua conta, de que forma esse dinheiro caiu na sua conta, se foi depósito, se foi um cheque, se foi uma transferência bancária, se foi via Pix, né? Ele diz como é que foi, qual o valor e qual a data. Então, tanto de entrada quanto de saída. Vejam que no demonstrativo bancário, os valores positivos, eles são credores. Certo? Então, toda a entrada de dinheiro na conta, no demonstrativo bancário, ele é credor. E toda a saída de dinheiro da sua conta, ela é devedora. Daqui a pouco eu vou explicar por quê. Por que que no banco o saldo positivo é credor e o saldo negativo é devedor e na contabilidade é o contrário? Por que que na contabilidade o saldo positivo é devedor e o saldo negativo é credor? Certo? Então, o extrato bancário ele é o principal instrumento de leitura da flutuação da sua conta, né? Aonde foi que entrou dinheiro, aonde foi que saiu, qual foi o dia. Você pode fazer uma análise semanal, por exemplo, do extrato. Pode fazer uma análise mensal, uma análise anual. Perfeito? Então, vamos continuar aqui. Então, aqui nós temos um extrato bancário mais detalhado. Vejam que aqui ele está segregado por abas, né? Isso aqui com certeza foi consultado em algum sistema digital, né? No caso, um sistema onde você pode acessar suas informações financeiras. Um sistema bancário desse que a gente pode baixar no celular ou mesmo acessar no portal online, né? Da plataforma. Então, aqui nós temos, se a gente clicar nessa aba, a gente vai ter todo o extrato de janeiro.
Se clicarmos em fevereiro, vamos ter o extrato do mês 2 de 2019. Em março, o extrato do mês 3 de 2019, abril do mês 4. E aqui, nós temos aqui do mês de maio. Então, olha só. É muito importante a gente saber ler um relatório, certo? Essas informações aqui é que vão dar suporte para a contabilidade. Então, vejam só. Primeiro campo que nós temos aqui é a data, né? A data que ocorreu a movimentação financeira na conta. Depois nós temos o balancete, né? A data que isso aqui foi, consequentemente, lançado na contabilidade. Temos o dia base, histórico. Isso aqui é importante, por quê? Porque o histórico é que faz você entender melhor o que aconteceu. Você sabe que aquele número, ele representa alguma coisa, e o histórico vai e complementa. Então, aqui a origem, né? Provavelmente é o número de uma conta, o documento, número do documento e os valores. Olha só que legal. Então, por exemplo, aqui no dia 2/5, a empresa, no caso, ou a conta, recebeu um TED, né? Uma entrada de dinheiro na conta. Então, no dia 2/5, entrou dinheiro na conta. Que valor? R$ 57,29. Vejam que no dia 30/4, que foi do mês anterior, do mês de abril, veio um saldo desse mês, né? Então, no mês anterior, no caso do mês de abril, tinha um saldo, que era o quê? Saldo anterior. O saldo anterior ele era R$ 609,12. Se no dia 2/5 teve uma entrada de R$ 57,29, logo esse valor vai ser somado com o saldo anterior. Então, ele já vai atualizado para R$ 666,41. Se você somar esses dois valores, você vai ver que esse saldo aqui ele vai acabar ficando atualizado. No dia 3, houve o quê? Um rendimento de juros de R$ 1,03. Então, entrou uma receita financeira nessa conta. Foi o quê? Uma receita de juros. Provavelmente um dinheiro que estava lá rendendo, ele rendeu juros e nessa data esse juro foi o quê? Inserido no valor da conta. Logo, esse R$ 1,03 ele vai somar com o saldo anterior. E nós vamos ficar com o saldo atualizado de R$ 667,44. E isso vai sendo feito com o passar do tempo. Então, sempre que for entrando dinheiro na conta, você vai pegar o saldo. Ó, aqui nós tivemos uma transferência de crédito. Então, houve uma transferência que foi feito uma entrada de dinheiro de R$ 60 nessa conta. Se você soma 60 com o saldo anterior, você vai ter o saldo atualizado, R$ 727,44. E assim a gente vai fazendo sucessivamente. Olha só que interessante. Essa conta, ela recebeu diversas entradas, né? Nós tivemos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6... Vamos lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 entradas de recurso. Mas teve uma saída, ó. Vejam só, uma saída de R$ 100. Saiu o dinheiro dessa conta de R$ 100. Que dinheiro foi esse que saiu? Um saque no banco 24 horas. Então, no dia 31/5, o dono da conta foi lá no caixa 24 horas e sacou R$ 100. Olha só, a informação está aqui no extrato bancário. Então, essa saída de dinheiro, ela vai ocasionar um débito, certo? Depois disso, nós tivemos o quê? Mais uma entrada de juros de 21 centavos. Então, esses saldos, eles são sempre somados com os saldos anteriores. Perfeito? E aí, no final, nós tivemos um saldo total de R$ 688,88. Olha só, os rendimentos foram baseados na taxa Selic, né? E a Selic maior que 8,5% ao ano. Então, isso aqui são algumas informações que o extrato também nos traz. Vocês lembram que eu falei para vocês que na contabilidade o saldo positivo ele é devedor e o saldo negativo ele é credor? Pois no extrato bancário é o contrário. Então vejam que nós temos aqui um saldo anterior, ele é credor.
mas ele é positivo. Por quê? Porque o dinheiro não é do banco, certo? O dinheiro não é do banco, o dinheiro é do dono da conta. Então, o banco ele tem um crédito, ou seja, ele tem um passivo com o dono da conta. Esse passivo ele tem que pagar. Quando ele pagar, ele vai ser o quê? Um débito. Certo? Por quê? Porque é devido a alguém. Então, é devido a quem? É devido ao dono utilizar a hora que ele quiser. Então, quando é feito o débito, há uma amortização de valor. Esse valor diminui, quer dizer, o banco diminui a sua obrigação com o cliente. Então, vejam só, que bem aqui, ó, o cliente tinha, no dia 27/5/2019, R$ 788,67 de saldo da conta. O banco tinha uma obrigação com o cliente. Ou seja, na hora que o cliente quiser, ele pode sacar esse dinheiro. Porque o banco deve para ele. O dinheiro é do cliente, mas está na conta que o banco administra. Então o banco tem um passivo com o cliente de R$ 788,67. Na hora que o cliente faz um saque, entrou um débito lá no ativo do cliente. Está aqui, ó, R$ 100. Esse R$ 100 vai para o bolso do cliente ou vai para uma outra conta. Ou ele vai fazer o que ele quiser com aquele dinheiro, está na posse dele. Então o banco ele amortiza, ele diminui a obrigação que ele tem com o cliente em R$ 100. Logo, somado com esse 21 centavos que entrou, o saldo agora vai ser R$ 688,88. Que, se você pegar 788,67, diminui 100 e soma mais 21, você vai ter esse saldo final aqui. Então é interessante saber que valores positivos no extrato bancário são credores e valores negativos, ou seja, as saídas são devedoras. Nós temos aqui mais um extrato bancário, ó, e uma informaçãozinha. Os extratos bancários informam para os clientes dos bancos os débitos, que seriam o quê? Os valores que saíram ou os saldos negativos. Então, no extrato bancário, o débito é um valor que sai e pode também apresentar um saldo negativo. E os créditos, que são valores que entram ou saldos positivos de suas determinadas contas. Então, alguns extratos também eles se apresentam da seguinte forma. Ele não mostra se é débito ou se é crédito, mas ele bota o sinalzinho de menos ou o sinalzinho de mais, para dizer se entrou ou se saiu dinheiro. O saldo anterior desse extrato bancário era o quê? Menos R$ 30,50. Então, era um saldo devedor. Ou seja, o cliente pegou mais dinheiro do que ele podia, do que o banco devia para ele. Então, quando entrar dinheiro na conta, a primeira coisa que o banco vai fazer é diminuir. O banco vai diminuir o saldo da conta. Por quê? Porque tem um débito lá de R$ 30,50. Ó, depois houve um depósito no mês de agosto, dia 5/8, de cheque em R$ 560. Depois o cliente pegou e comprou com cartão, R$ 60,39. Saiu o dinheiro da conta. Depois ele sacou no caixa eletrônico R$ 45. O saldo, né, ficou em R$ 424,11. Depois ele teve um cheque compensado. Ele deu um cheque para alguém, alguém foi lá no banco e sacou o cheque. Esse cheque foi descontado da sua conta, ó, menos R$ 182. O saldo do dia 19 ficou em R$ 242,11. E aqui no mês de setembro, ele teve o quê? Uma compra no cartão, menos R$ 69 saiu da sua conta, e um saque no caixa eletrônico de R$ 30. Logo, no mês 9, ele, ao final do dia 8, ele apresentou um saldo de R$ 143,11 positivo, que seria o quê? Saldos positivos são crédito, então seria um saldo credor, beleza? Saldos negativos, aqui ó, saldo anterior, significam o quê? Os débitos. Então aqui poderia ter um Dzinho também no lugar desse sinal de menos. Muito bem. Continuando, nós temos aqui agora uma simulação de um financiamento concedido pelo banco. Então, por exemplo, um determinado banco concedeu o financiamento de um veículo no valor de R$ 50 mil, acrescido de 10% sobre o montante financiado referente a juros fixos para o cliente A. Então o banco vendeu um veículo de 50 mil, em cima desses 50 mil ele cobrou 10% de juros simples, né? Juros fixos, para o cliente A. Então esses juros ele não vai alterar, vai ser juros simples. Com o recebimento em 50 vezes mensais de R$ 1.000. Então, se são
50 mil, ele vai pagar uma prestação de R$1.000 todo mês, acrescida de 10% de juros. Após o recebimento da 12ª parcela pelo banco, ele deverá demonstrar na sua contabilidade os seguintes lançamentos em razonetes. Então aqui nós temos os lançamentos contábeis, né, de 12 meses, já com os juros incluídos. Então olha só, vamos supor que para o banco, fazendo a contabilidade do banco, ele tem uma conta lá chamada Conta Banco Movimento, que é de concessão de empréstimos e financiamentos. Então nessa conta já existia um saldo inicial de R$300 mil. Se ele concedeu para o cliente um financiamento referente a um veículo de R$50 mil, logo ele tem que fazer aqui o quê? Um crédito, uma saída, né? Como eu falei, na contabilidade o crédito é o valor negativo. Então aqui é uma saída de R$50 mil. E ele, em contrapartida, ele vai ter um direito a receber, que é o quê? Na conta de clientes a receber. Só que ele tem um direito a receber de curto prazo e um direito a receber de longo prazo. O de curto prazo, ele registra no ativo circulante. Então vejam que ele tem um débito de 12 mil na conta clientes a receber do ativo circulante e um débito de 38 mil na conta de clientes a receber do ativo não circulante, ou seja, do longo prazo. Vejam que se você somar 12 mil com 38 mil, é igual a R$50 mil que saiu da conta banco. E aí ele foi amortizando, né, todos os pagamentos que o cliente fez. Então o cliente pagou no primeiro mês R$1.000, referente à parcela mensal, mais 10% de juros, R$100. Esses R$100 ele vai lançar como uma receita financeira. Por quê? Porque está entrando juros cobrados em cima daquilo que ele emprestou. Se ele está recebendo juros, logo ele está tendo uma receita, uma entrada de dinheiro. E receita de juros é receita financeira. Então, todo mês entrou R$100 de receita financeira, mais R$1.000 referente à parcela que o cliente está pagando. E, consequentemente, esse dinheiro voltou para a conta do banco, olha só. Então aqui ele fez um débito de R$1.100, certo? Se você somar R$1.000 de crédito de clientes a receber, dando baixa aqui do 12 mil, mais R$100 de receita financeira, vai ser uma entrada na conta do banco de R$1.100. E isso aconteceu o quê? Todos os meses. Então vejam só. Primeiro mês, segundo mês, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, 11º, 12º mês, né? Que no recebimento da 12ª parcela, o banco fez a sua demonstração em razonetes. Então o saldo final da conta banco será o quê? R$263.200. Por quê, professor? Porque ele já tinha um saldo inicial de 300 mil, saiu 50 mil. Logo ele ficou com 250 mil. Mas durante o ano entraram 12 parcelas de R$1.100, que é o quê? Que foi R$100 referente à prestação, mais são R$1.000 referente à prestação, mais R$100 referente à receita financeira. Então entraram aqui, esses 12 mil foi amortizado, né? Essa conta clientes a receber, ela foi zerada no final do exercício, e aqui entrou mais 1.200. Então, logo, se aqui entrou 12 mil mais 1.200, 250 mil mais 13.200 é igual a 263.200. Né? Então, espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Essa foi mais uma aula sobre contabilidade bancária. Teremos outras aulas falando sobre o assunto e então aguarde. Muito obrigado e até a próxima.